A paz do Senhor, irmãos. O nosso assunto agora é idolatria. O que é idolatria? Normalmente, aqui é uma turma de principiantes. Normalmente, os irmãos têm uma ideia do que vem a ser idolatria. O que é idolatria? Idolatria é um pecado grave que sempre foi sério na vida do povo de Deus. Deus sempre abominou esse pecado. Mas às vezes nós conceituamos de maneira muito superficial o que vem a ser idolatria. O que é idolatria? Então alguém poderia dizer assim: idolatria é culto a ídolo. Não deixa de ser. A idolatria é adoração a ídolo. Também. Mas será que é apenas isso? Será que idolatria é só adoração a ídolo, culto a ídolo? Será que é só isso? Se fosse apenas isso, nós íamos agora, por exemplo, nós estaríamos nos deparando com um problema. Olha só esse texto. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como idolatria e iniquidade. Onde está o ídolo aí? Complicou, não é? Porque aí você não tem a figura física do ídolo. Então, o que Deus está chamando de idolatria aí? E agora? Então nós vamos usar tudo aquilo que nós falamos hoje pela manhã. Então nós vamos pegar os assuntos agora e nós vamos, com muito mais profundidade, alcançá-los. Então nós vamos além da letra. Então o que é idolatria? Isso aí é idolatria. O que é isso aí? O que acontece aí que Deus chama de idolatria? Acontece o seguinte: aqui, nesse fato que acontece aqui, o rei Saul quer ir à guerra contra os amalequitas, que eram inimigos de Israel. Ele chama o profeta Samuel e consulta ao Senhor. E o Senhor disse o seguinte a Samuel: olha, diga a Saul que ele pode ir à guerra, mas eu não quero que ele traga dos amalequitas qualquer tipo de despojo. O que era despojo? Eu vou lá na casa dele, prendo ele, amarro, tudo bem, e tudo que ele tiver de valor eu trago para mim, é meu. Então isso é despojo. Naquele tempo o exército ia para uma outra cidade, vencia, e os derrotados perdiam tudo, valores, tivesse tesouros, tudo os vencedores tomavam. Isso era chamado de despojo. Então o Senhor disse a Saul o seguinte: vá, mas não traga dos amalequitas despojo. Saul foi, venceu a guerra e trouxe despojo. Então Deus falou a Saul, falou a Samuel, eu rejeitei Saul. E Samuel foi ao encontro de Saul. Saul estava alegre, tinham ganho a batalha, a guerra. E Samuel perguntou a Saul: que barulho é esse que eu estou ouvindo? De bois, ovelhas, vacas, o que é isso, Saul? Aí Saul disse: eu trouxe. E Samuel disse: mas o Senhor disse para você não trazer. Mas o povo insistiu, eu trouxe. Samuel disse: mas a orientação era para você não trazer despojo. Aí Saul disse: não, eu trouxe para sacrificar ao Senhor. Samuel disse: mas o Senhor tem mais prazer no obedecer do que no sacrificar. Por causa disso, Saul, o que o Senhor diz a você é isso aqui:
A rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Então Deus chamou o pecado de Saul de idolatria. Olha só, Deus chamou o pecado de Saul de idolatria. Qual foi o pecado de Saul? Desobediência. Muito bem. O pecado de Saul foi desobediência. Desobediência a quê? A revelação. Acertaram. Então, o pecado de Saul foi desobediência à revelação, né? Muito bem. Na aula da manhã, o que vocês viram? Aqui está o projeto. Como é que você entra no projeto? Pela revelação. E se você deixa a revelação? Exatamente, você sai do projeto. Então você entra no projeto pela revelação. E se você... Tem alguém dormindo aí atrás? Tem alguém dormindo aí atrás? Tem? Tem? Só os que estão dormindo falando. Tem? Se tiver, presta atenção. Aqui no Manaim tudo é diferente. Olha só, se você está do lado de uma pessoa que está cochilando ou dormindo, presta atenção para fazer. Olha para o seu lado e veja se tem alguém cochilando. Se tiver, você abra a mão. A manobra que eu criei aqui no Manaim, que não falha. Abra a mão, pega o polegar e o indicador abertos e vai uns 2, 3 centímetros abaixo da última costela, naquela parte mole, encosta. Depois que você encostar, tenta aproximar a ponta do polegar com a ponta do indicador. Vai fechando. Quando a pessoa der um pulinho, você torce. Manobra que eu criei aqui no Manaim, que se chama manobra de Amadeu. A minha mãe chamava isso de beliscão, mas não, aqui não. A princípio a pessoa vai ficar oprimida, é normal, mas depois ela se liberta. Então, se tem alguém que pode fazer isso, isso é uma manobra que funciona. Olha, nunca mais eles dormiram depois disso aqui. Tem um, entendeu? Essa manobra é fabulosa. Então, muito bem. Quando você sai da revelação, você sai do projeto. Então, o que é idolatria? Idolatria é o desvio do homem do projeto de Deus. Pronto. Entenderam? Entenderam agora? Quando você sai da revelação, nós estamos agora vendo o aspecto mais profundo. Estamos vendo aquele negócio de idolatria, o santinho. Não, vamos chegar lá, mas nós estamos falando de uma coisa mais profunda. Então, o que é idolatria? O desvio do homem do projeto de Deus. Quando é que você se desvia? Você se desvia quando você deixa a revelação. Então, idolatria é o desvio do homem do projeto de Deus. Passa o próximo. Então agora você vai entender. Por exemplo, a Bíblia diz assim: quem ama o pai, a mãe, o filho, a filha mais do que a mim, o marido, a mulher, mais do que a mim, não é digno de mim. Quando é que você ama o seu pai, sua mãe, mais do que a Jesus, seu filho, sua filha, mais do que a Jesus? Quando você coloca o seu filho acima da revelação. Entendeu? Quando você coloca seu marido acima da revelação. Quando coloca seu pai, sua mãe acima da revelação. Quando é que isso acontece? Será que tem gente que é capaz de botar o filho? Misericórdia, né? Não, a gente não faz isso não. Faz não. Quer ver? Vamos pegar um exemplo. Na igreja, os bichinhos estão tudo ali na frente, né? Aquelas coisinhas bonitinhas, né? Tudo esse tamanho. Tem ali na frente? Assim, tem cada um terrível, não é? Mas você tem que, né? Tem que aguentar, orientar. As tias, né, estão ali para cuidar. Mas tem mãe que é igual galinha choca. Sabe que a galinha choca?
Galinha choca, tem aquelas galinhazinhas da roça, aquelazinhas magrinhas, aquela canelinha comprida, ela chocava só 5, 6 ovos, 6 pintinhos. Mas quando você chegava perto do pintinho, ela arrepia, abre o bico e te dá uma bicada, que te arranca um pedaço, certo? Tem mãe que é assim, é igual galinha choca, você chega perto do filho, ela arrepia e bica, não é? Então você chega, né, você vai, a tia vai lá para dar uma orientação, a criança pega a criança, sai, igual uma galinha choca. Então vejam só, o que essa mãe está fazendo? Tem uma orientação ali, para a criança ficar ali, aprender a se comportar, a ficar direitinho ali. É uma orientação do Senhor. Quando ela não atende a essa orientação, ela vai lá, faz isso, briga com a tia, com tudo mais, a irmã que está ali cuidando. O que ela está fazendo? Ela está pegando o filho e colocando o filho acima da revelação. Sabe o que vai acontecer? Ela está fazendo o seguinte: o pecado dela é de idolatria, que ela está colocando o filho acima da revelação. Ela anula ali o projeto de Deus. Amanhã ela vai perder esse filho, porque ele não vai ficar na igreja. Não conheço um que fique. Quando ele chegar na adolescência, assim, ele vai embora. Certo? Bora. Aí o que acontece? O que ela fez? Naquele ato, ela anulou o projeto de Deus na vida da criança. Na minha igreja, vou abrir um parênteses aqui. Na minha igreja, para mães que têm essa dificuldade, na minha igreja tinha uma garotinha, 4 aninhos. Ela, toda vez que chegava no culto, ela cantava, na hora da mensagem ela tirava a mãe do culto, na marra, porque ela começava, abria a boquinha e chorava, e tal, a mãe pegava e tal. Não tinha jeito, começava, todo mundo já sabia, começava o louvor, quando começava a mensagem, eu comecei a observar aquilo. Eu disse, olha, chamei a mãe e o pai, disse, olha, vou corrigir sua filha. Vou corrigir, se você quiser eu vou corrigir, então você vai ter problema, hein? Não se preocupa não, que eu não vou matar sua filha não, vou corrigir, tá? Deixa comigo. Tá. Aí um dia eu cheguei lá no aniversário da igreja, cantou todo mundo, ela mesmo cantou. Quando o pastor começou a pregar, ela começou assim, coisa. Começou a chorar e tal. Quando eu chorar, eu fui lá e pá, mão nela, botei no colo. Falei, mãe, tranquilo, tá? Tchau. Chorando, saí com ela, chorando, virou, foi lá para a esquina, chorou. Eu disse, olha, querida, pode chorar, o tio está aqui, pode chorar à vontade. Você tem todo o direito de chorar. Sua mãe vai assistir o culto, vai ouvir a mensagem, você vai chorar. Chorou, nem estou aí, fico olhando o prédio, ela, isso, tudo se mexendo, não pode ficar tranquilo. Chorou, até ficar rouquinho. Já está sem o choro, já está. Tal. Aí eu quero minha mãe. Eu digo, você só vai querer sua mãe se você prometer ficar quieta. Vai ficar quieta? Não, então vou ficar por aqui mesmo, coisa e tal. Eu quero minha mãe. Não, você vai ficar quieta? Vou. Vai? Vou. Se não for, trago de volta, tá bom? Fui lá, cheguei, olhinho vermelho, olhando para mim, fui lá no colo da mãe, botei, ela sentou e ficou quietinha. Aí tomou o culto todo. No outro dia, fui lá pregar, ela estava. Aí eu olhei para ela, vamos dar uma volta de novo? Ela, nunca mais, acabou. Assiste o culto, numa maravilha. Olha, você tem a criança, você tem que aprender a ensinar a criança, né? Ensinar. Então, há mães que às vezes, né, filho, aí você perde na adolescência, fica chorando que seu filho está no mundo, né, que você não tem mais poder sobre ele. As coisas do Senhor são para preservar. Então, quem ama o pai e a mãe, às vezes é o marido, né? Vou mexer com as irmãs agora. Você ora a vida toda para o seu marido se converter, na hora que ele se converte, você começa a atrapalhar, não é? Orou 5 anos para ele se converter, aí quando ele se converte, bota um terninho, fica lá para aprender a igreja, você começa a criar problema para ele, né? Meu bem, o senhor deu uma revelação que eu vou para a evangelização lá em Cachoeiro. Quem disse que você vai?
Para onde, cachorro? Vai, é uma conversa que você vai para lá, vai ficar sozinho em casa, não vai de jeito nenhum. E não vai não, tá? Aí, pastor, meu bem falou que não dá para mim ir não. Não vai não, vai não. Qual o pecado desse marido maravilhoso aí? Qual o pecado dele? Idolatria. Ele colocou o marido, colocou a vontade da esposa acima da revelação. Idolatria. Anulou o projeto de Deus na vida dele. Esse irmão não vai ser mais nada. Não vai crescer, não vai ser obreiro, não vai ser diácono, vai ser pastor, nada. Ali ele matou o projeto dele. Então isso é idolatria? É idolatria. Mas Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É fácil? Negar a si mesmo é fácil? Às vezes a idolatria é você. O Senhor diz: meu servo, há idolatria na sua casa. Aí você volta no outro dia, não achei nada, pastor. Nem um santinho. Não, o problema não era o santinho, o problema é você. Você, não é? Você chega perto do irmão, entrega uma revelação, né? E olha, irmã, olha, o Senhor revelou que aquela bênção que você está querendo, o Senhor revelou que esse próximo ano vai acontecer. Glória a Jesus. Deus é bênção. Será que é no próximo ano aí que ela vem? Que ônibus? De onde vem a bênção, Senhor? Qual a cidade que vai vir a minha bênção, Senhor? Se é morena, é louro, tem olho azul, minha bênção. Maravilhado, porque a bênção, a promessa da bênção que ela pediu. Porque a bênção que ela pediu, todo mundo sabe qual é. Então, agora, você chega e entrega uma revelação para um concerto e já fica emburrado. Pastor, quem foi que teve essa revelação? Não, uma pessoa aqui. Não, se é a irmã fulano, eu não creio porque a irmã fulano não gosta de mim. Não é assim? Eu fui entregar uma revelação para um irmão. Ele olhou para mim e disse assim: pastor, não estou entendendo. Eu disse: não está entendendo o quê? A revelação. Sim, o senhor mostrou que você precisa acertar a sua vida. O seu testemunho não é bom. Então você, as pessoas, os seus negócios, tem que acertar isso. O senhor revelou que você precisa acertar isso. Estou entendendo, pastor. Como acertar? Eu sou um homem. Chamou a esposa: meu bem, vem cá, conta para o pastor. Eu sou um homem. A minha vida é trabalho, igreja, casa. Pastor, tem 6 meses que eu não sei o que é me alimentar antes das 9 horas. O senhor sabia? Consagração, graças a Deus, todos os dias até as 9. Madrugada, pastor, eu não perco uma madrugada. Eu falei: o Espírito Santo se enganou. O Espírito Santo não viu suas madrugadas, não viu seus jejuns. O Espírito Santo se enganou. Você é ótimo. Só falta você dizer: tem cheque especial, né? É tudo isso. Então você é ótimo. Olha só. Então, eu não aceito porque eu sou muito bom, sou ótimo. Não, eu não aceito porque não. Então você ama você mais do que a revelação. Então você se coloca acima da revelação. Jesus assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, quando você não nega você, então você não está preparado para o reino. Então isso é idolatria. Então vejam, por que idolatria? Porque você anula o projeto. Quando você não aceita a revelação, você colocou você acima da revelação. Você anulou o projeto. Qual o seu pecado? Idolatria. Idolatria. Passa o próximo. E o ídolo? O ídolo também é idolatria? Ou não? O ídolo também é idolatria. Só que o ídolo é diferente. O ídolo é o projeto do adversário. Todo mundo sabe quem é o adversário, não sabe? Tá, todo mundo sabe. Não precisa dizer o nome, mas todo mundo sabe. Então o que é o projeto do adversário? O projeto do adversário é sempre para desfazer o projeto que está na palavra. Ele lança o projeto dele para anular o que está na palavra. Por exemplo, a Bíblia diz que existem quantos caminhos? 2. Um é o certo, mas a Bíblia cita 2, não é? Um estreito e um largo.
Tudo bem, 2. O certo é 1. É o estreito. Mas a Bíblia cita 2. Aí o inimigo vem e diz o quê? Não, tem 2 não. Tem 3. 3? 3. Um largo, um estreito e um mais ou menos, né? Então é o seguinte, olha só. Quem é que vai para o céu? Quem é santo, né? Mas muito santo. Aquele santo que fala macio, né? Ó, sim, não. Amém, né? Esse é meu irmão. Esse, olha, mas é tão santo, né? Tão santo que ele canta, né? E tal, faz tão. Ai, que pessoa tão boa, né? Santo. Chega a falar assim. Se abrir a boca, a linguinha fica aquela linguinhazinha, né? Então, vejam, santo. Esse vai para o céu. Agora, quem é que vai para o inferno? Aquele que cometeu o pecado mortal, matou a mãe. Aí vai para o inferno, não tem jeito. E os outros? Os outros são intermediários. Vai para um lugarzinho intermediário, para purgar. Purgar não sei o quê. Para purgar, todo mundo sabe, né? Por quê? No 7º dia, quem sabe? Já no 7º dia ele pode sair do purgar para o céu. 1 mês, 1 ano. Eu pergunto, esse negócio de pagar os pecados num lugar para depois ir para o outro e tal, está na Bíblia isso? Não está na Bíblia. Então esse é o projeto do adversário para anular o projeto de Deus. Você gosta de sua mãe? Gosta? Quem não gosta da mãe aqui, levanta a mão. Ninguém vai levantar a mão. Todo mundo gosta da mãe, né? Uma coisa boa lá em casa, né? A pessoa lá em casa fica zangada porque eu digo, olha, ninguém cozinha melhor que a minha mãe. Todo domingo eu vou para lá, pelo menos comer medida diferente, temperinho diferente. Ninguém cozinha melhor que ela, né? Galinha, por exemplo, lá em casa o pessoal luta, mas nunca conseguiu fazer igual a galinha que a minha mãe faz, caipira, que maravilha, né? Então, todo mundo gosta da mãe, não gosta? Exatamente. Então é o seguinte, Jesus deve ser a mesma coisa. Quem sabe Jesus está zangado com você, pede a mãe que o filho atende, né? Aí você pede a mãe pede para Jesus, Jesus te atende. Que maravilha. Está na Bíblia isso? Não, a Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus. Você reza para as almas que estão no céu, e as almas formam lá no céu um comitê de alma e vai diante de Jesus pedir por você. Vejam, isso não existe. Então isso é um projeto do adversário. Para quê? Para anular o projeto de Deus. E Paulo fala sobre isso. Quando ele fala o quê? No culto ao ídolo. O que é que Paulo diz? Mas que digo? Paulo escrevendo aos Coríntios 10, 19. 1 Coríntios 10, 19. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Paulo diz, o ídolo não é nada. Cai no chão, quebra, né? Eu tinha uma criança aqui, nós fomos dar aula para criança aqui de idolatria, e um garotinho de 8 anos mais ou menos levantou e disse, pastor, eu posso contar uma experiência? Eu falei, pode. Eu estava na aula de religião, aí a professora levou uma santinha desse tamanhozinho, colocou em cima da mesa e botou todo mundo ajoelhado. Todo mundo se ajoelhou e eu fiquei em pé. Eu disse, que bom, e todo mundo olhando para ele. Eu fiquei em pé e todo mundo ajoelhado, lá, rezando. Eu fiquei em pé. Aí a professora perguntou, falei que aquilo ali era idolatria e tal, e ela me botou de castigo, ajoelhado em frente da santinha. Digo, rapaz, ela fez isso comigo, pastor. E sim, e aí? Aí eu esperei, quando ela distraiu, eu peguei a santinha e puf, quebrei a cabeça da santa. Digo, você quebrou? Quebrei a cabeça da santa. A professora quando chegou, viu a santa sem cabeça. Olhou para mim nervosa. Eu pergunto, sabe o que aconteceu com o menino? Nada. A professora teve que colar a cabeça da santa. Então Paulo diz assim, que é o ídolo? Ele é alguma coisa? Nada, o ídolo não é nada. Ele quebra, né? Você joga da ponte ali, ele bate dentro da água. Tinha um irmão um dia ali, jogando tudo, esvaziou a casa, ele estava jogando da terceira ponte. Os ídolos que caíram dentro da água, nenhum saiu voando. Os que bateram dentro da água, não teve nenhum que saiu nadando. Então o ídolo não é nada. Mas Paulo diz assim, que digo, o ídolo é alguma coisa? O ídolo não é nada. Mas eu digo que aquilo que eles sacrificam, a palavra sacrifício aqui vem do latim, sacro officio, que significa culto. Aquilo que eles sacrificam
sacrificam aos demônios e não a Deus. Misericórdia. Não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber da mesa do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis ser participantes das coisas do Senhor e da mesa dos demônios. Então Paulo está dizendo que culto a ídolo é culto ao inimigo. E agora? Ah, pastor, misericórdia. Eu tenho uma irmã lá, vizinha nossa lá, que ela é cheia do Espírito Santo. Até ela tem um crucifixo desse tamanho, assim. Ela é carismática, que ela impõe as mãos e as pessoas são batizadas. São batizadas, mas não é com o Espírito Santo não, pode ser com o outro. Entendeu? Por quê? Negócio de carismático, isso é mentira. O Espírito Santo não se mistura com o ídolo. Aqui, ó. Não se maravilhe porque o próprio inimigo se transfigura em anjo de luz. Não adianta, negócio de carismático, né? É aeróbica, né? Aeróbica de Jesus, né? Que negócio de pula para frente, bate para frente e tal. Aquele negócio, viva Jesus, tá aeróbica e carismática. Não podemos ser enganados por isso não. Esse povo aí que é enganado. Culto a ídolo é culto ao inimigo. Não tem acordo, é bíblico, está aqui. Paulo diz, o ídolo é um projeto apresentado pelo adversário para substituir o projeto de Deus. Passa o próximo. Então há a manifestação do Espírito Santo no meio de ídolo? De jeito nenhum, pode. O que é idólatra? Idólatra é quem tem ídolo. A Bíblia diz, ficaram de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras. Vão ficar de fora do quê? Da festa, das bodas, né? Da eternidade. Os idólatras. Quem são idólatras? Os que têm ídolo. Ah, pastor, lá em casa a minha mãe tem muitos ídolos. Eu tenho hora que tenho vontade de quebrar tudo. Não, para que quebrar? Não é seu, é dela, deixa. Você não pode ter, você ter. Eu trabalho no banco, eu vou pedir demissão amanhã, porque atrás da minha cadeira tem um ídolo desse tamanho. O que tem? É seu? Não, é do banco. Então é do banco. Não tem nada com isso, pode ficar lá. Você que não pode ter. Você não pode pegar o ídolo e fazer igual uma irmã da minha igreja. Pastor, o senhor sabe que eu tinha um crucifixo desse tamanho que eu ganhei da minha bisavó, mas olha, me converti, glória a Jesus, enrolei numa toalha de banho, passei fita durex, enrolei aquele negócio todinho, foi lá na gaveta do guarda-roupa, enfiei, está lá até hoje, nunca mais eu olhei. Mas eu não jogo fora porque fico tanta peninha, eu lembro da vovó, peninha, não. Você continua sendo idólatra. Por quê, pastor? Porque você tem o ídolo, ele está guardado, mas é seu, é ídolo. Então você é idólatra. O que eu faço? Joga fora, queima, não dá de presente para os outros não, joga fora, queima. Então quem tem o ídolo é idólatra. Quem tem ídolo é idólatra. Não adianta. Não adianta você se apegar a isso. É porque é valioso, não sei o que ela. Não. Joga fora. Quem tem ídolo é idólatra. Quem tem ídolo é idólatra. Você quer ver uma coisa? Quando eu me converti, eu tinha 19 anos. Tem pouco tempo. Tá. Toda vez que eu falo isso, Hernandes aqui, cadê Hernandes? Já foi embora tomar café. Toda vez que eu falo, eles falam, não sei porque que vocês ficam rindo, tá? Converti com 19 anos, com a graça. Tá. E eu fui o primeiro da família. Sabe por que eu tenho o nome de Amadeu? Porque meu pai quis homenagear o pai dele. E eu é que paguei. Fiquei com o nome do pai dele. Mas naquela época, indefeso, não pude reagir, fazer nada. Mas o avô tinha um carinho especial com o neto, que levava o nome dele. Aí com 19 anos eu entrei na faculdade. Não, o neto, né, tal, especial, está fazendo medicina. Então me converti. E ele ficou para morrer. Me chamou lá. Senta aí, quero falar com você. Que negócio é esse que você virou crente? Seu pai está dizendo aí que você virou crente. Eu disse, não, eu tive uma experiência. Que experiência com Deus? Que experiência? Negócio de crentezinho. Você é um rapaz inteligente, você me está casando tudo com esse povinho. Ó. Você fazer isso, largar a religião dos seus pais e tal. Aí eu fui ficando aborrecido com ele, chamei ele de idólatra. Só é idólatra. Tá aqui idólatra, coisa nenhuma. Conversa de crente.
eu não sou idólatra, coisa nenhuma, eu não adoro, eu venero, é outra coisa. Fiquei sem saber. Amanhã eu vou morrer e o seu filho pergunta: por que você tem o nome de Amadeu? Não, é o nome do meu avô. Sim, como é que é seu avô? Olha lá, tem a fotografia dele aqui, está aqui. Lá na parede eu tenho a fotografia do Pai Celestial, do meu Pai que está no céu. Qual o mal que tem nisso? Dificuldade. Se fosse hoje, eu ia perguntar a meu avô o seguinte: no tempo de Jesus tinha máquina fotográfica? Tinha? Tinha? Não tinha nem japonês. Jesus posou para algum pintor famoso da época? A polícia de Pilatos fez algum retrato falado de Jesus? Não. Como é que é esse retrato de Jesus que anda por aí? Por quê? Por quê? Pastor, ele não era assim não. Estou te perguntando. Qual a origem desse retrato de Cristo que anda por aí? Ninguém sabe como era o rosto de Cristo. Ninguém sabe. Os romanos, depois, alguns pintores criaram uma figura baseado em informações e tal, que podia ser a figura do Cristo, século 3, 4. Mas ninguém sabe como era o rosto de Cristo. Ninguém sabe. Não, pastor, tem um lençol lá em Turim, chamado Santos Sudários, e está lá guardado em Turim, que é o lençol que Jesus estava enrolado quando morreu. Quando Jesus ressuscitou, eles foram lá pegar o lençol, no lençol estava gravado o retrato de Jesus. Mentira, esse lençol que está em Turim é do século XI. Pesquisaram agora do século XI. Não, mas como a mulher enxuou o rosto dele, quando abriu estava lá o retrato de Jesus. Mentira, isso não está na Bíblia. Então ninguém sabe como era o rosto de Cristo. Passo próximo: adoração. Vamos ver agora uma coisa muito interessante: adoração. A mulher samaritana, Jesus atravessou o deserto da Judéia, chegou naquela região meio-dia, com sede, cansado, sentou, e naquela região habitavam os samaritanos. Era um povo que adorava em Samaria, não ia adorar em Jerusalém. Por isso eles eram chamados de inimigos dos judeus. E não se falavam. Veio uma mulher daquela região, foi pegar água no poço, e Jesus pediu água a ela. E ela olhou para ele e disse: o senhor não pode falar comigo porque eu sou samaritano e o senhor é judeu. Os nossos povos não se falam. E Jesus olhou para ela e disse: se você soubesse quem fala contigo, você pediria e ele te daria água da vida. Ela disse: o senhor é maior do que Jacó, que fez esse poço? E Jesus disse: a água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Então ela disse: me dá dessa água. Aí Jesus disse assim: vai, chama teu marido e vem cá. Ela disse: não tenho marido. Você não tem marido porque você teve 5, e o que você tem agora também não é teu marido. Ela ficou impressionada, né? O senhor descobriu a minha vida, é isso mesmo. O senhor é profeta. Se o senhor é profeta, me diga uma coisa: onde eu devo adorar? Samaria ou em Jerusalém? E Jesus diz: mulher, vem a hora e já é chegada em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. A expressão em espírito, no grego, vem com a palavra koinonia, que significa comunhão, que é ter em comum. Qual é o exemplo de ter em comum? Corpo. Em verdade. Que é verdade? Jesus. Que é Jesus? Revelação. Então qual é a verdadeira adoração? A verdadeira adoração é atender à revelação. Por quê? Quando você atende à revelação, você está no aula da manhã, no projeto. Então qual é a verdadeira adoração? É você estar no projeto. Como é que é o nome do projeto? Salvação. A Bíblia diz assim: que darei eu ao Senhor por tantos benefícios que me tem feito. O que a Bíblia responde? Tomarei o cálice da salvação. Então a melhor maneira de você adorar o Senhor é tomar o cálice da salvação. Então o que é adoração? A verdadeira adoração é você estar no projeto. Toda vez que você está atendendo as orientações que o Senhor dá, todas as vezes que você está atendendo a revelação, você está no projeto, você está adorando ao Senhor. Então a verdadeira adoração é o oposto de quê? De
A verdadeira adoração é o oposto de idolatria. A idolatria é a desobediência à revelação. Então você sai do projeto. E a verdadeira adoração é a obediência à revelação. Quer ver? Vamos pegar o exemplo. Vamos pegar o marido. Vamos pegar o marido? Lá o marido. O que o marido fez? Chegou em casa, a mulher disse: não vai. E ele não foi. Então qual é o pecado dele? Idolatria. Porque ele botou a vontade da esposa acima da revelação. O que ele devia fazer? Chegar, né? A mesa está preparada, com os pratos, com os copos, tudo. Ela disse: não vai. Ele chega assim, dá um pontapé embaixo da mesa, joga a mesa para cima com prato, garfo, e tal, cai tudo no chão. E a mulher toma aquele susto. Ele diz assim: ó, calada, presta atenção, calada. Sabe qual foi o problema seu? Você casou com um homem, viu? Você casou com um homem, viu? Esse abafou, hein? Perdeu a bênção. Perdeu a bênção, não vai mais. Não vai poder ir mais para a evangelização, porque ele entrou na carne. Perdeu a bênção. Então presta atenção. Como é que você faz? Presta atenção, que isso aqui eu só ensino uma vez. Não é mais uma vez não, tá? Presta atenção. Você usa 3 palavras. São 3 palavras-chave que eu ensino aqui aos jovens, estão aprendendo isso. A primeira: você chega em casa, conta a bênção para a esposa, né? Você pode ver que todas que vão rir é exatamente as que já tiveram alguma coisa parecida com isso. Mas veja só, você chega, conta: olha, eu vou para a evangelização em Cachoeira de Itapemirim. Não vai. Aí você: não vai de jeito nenhum, porque eu não vou ficar em casa com uma criança, 2 crianças e tal. E você vai, deixa eu falar, fala mesmo. É assim, coisa de mulher, né? São os hormônios, né? Assim fala. Aí você para, olha para ela e diz assim: presta atenção, tem que dizer isso. Querida, eu vou. Aí ela vai ficar: você vai coisa nenhuma, porque se você for, eu vou para casa da minha mãe, você não vai ver minha cara, eu vou ficar uma semana lá, você pode desistir, que eu vou levar as crianças, eu quero ver a sua cara, beija, fala, aquela veia do pescoço fica fora e tal, aquele olho você só vê o branco. Não fica com medo, não tenha medo, não tenha medo, é assim, tá? Assim. Aí quando ela: meu bem, tem que falar essa expressão, meu bem, eu vou. Aí ela vai ficar: meu Deus, onde eu estava com a cabeça que eu casei com você? Mamãe já falava comigo: minha filha, esse rapaz é teimoso, olha, vê o que você vai fazer e tal. Eu não ouvi minha mãe, é isso que dá, não ouvir a mãe da gente e tal. Eu gostava do Ronaldo e eu podia ter casado com o Ronaldo. Aí você fica pra... Não faça nada. Ofendeu. Você para e diz assim: amor, eu vou. E vai. Vai, faz o trabalho lá, evangeliza, né? Triste ainda, né? Você gosta dela, né? Mas o que ela fez comigo? Falou tanta coisa, me ofendeu, tal. Você vai. Na volta, de noite, né? Depois do culto da noite, passa na estrada numa lanchonetezinha, faz seu lanchezinho. Tá querendo demais, não é? Ela não vai encontrar. Você vai encontrar alguma coisa em casa? Não, nada. No outro dia, segunda-feira, quando ela acordar, você vai ver. Eu acho que as mulheres, elas descendem dos pássaros, porque na segunda-feira você vai olhar, ela tem um bico.
o bico. Vai para trabalhar, deixa para lá, não fala nada, não. O bico, segunda, terça, quarta. Depois de quarta-feira, geralmente o bico cansa, depois desaparece. No outro mês, você vai, ela já prepara a sua mala. Aí a irmã que não teve a experiência ainda vai perguntar: e ele vai assim, você não fala nada? Aí ela vai dizer assim: que adianta falar alguma coisa? Aí você venceu. Como? Vejam só. Já bateu o sinal? Primeiro. Estou terminando. Vejam só. Eu aumento, mas não invento. Uma irmã teve uma experiência muito interessante dentro disso que eu estou contando aqui. Ela disse que ela fez exatamente isso. Criou um caso com o marido que ele ia, e ele tratou-a assim: essa classe, querida, meu bem, e foi. Mas ela acabou com ele. Tanto desaforo, mas não teve jeito. Ele falou tanto, encheu, mas não teve jeito, ele foi. E ela ficou em casa com um ódio terrível. Só que aquela mulher brava, mas crente, serva. Tem aquelas mulheres bravas, mas são serva. E quando ela deu uma relaxadazinha, o senhor começou a falar com ela. Mas quando o senhor começou a falar com ela, aí ela passou apertado. Porque o senhor começou a falar seriamente com ela. Ela passou, o senhor começou a falar comigo. E caiu em mim um temor, porque eu entendi o que estava acontecendo com meu marido. E eu entendi naquela oportunidade que o compromisso do meu marido com o Senhor era muito maior do que o compromisso que ele tinha comigo. Agora você pergunta: esse homem está preparado? Tá. Esse homem amanhã vai ser pastor. Pode. Porque ele aprendeu a governar a casa. Ele aprendeu, não é governar a casa na imposição, não, no Espírito. Ele no Espírito, não saiu do Espírito. Então, Deus honra. Então, ele não anulou o projeto de Deus na vida dele. O projeto de Deus na vida dele está de pé. A mulher deu aquela coisa, mas ela disse para mim o seguinte: olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor, hein? Aprendi a amar o meu marido de forma diferente, com muito mais profundidade. Então, foi a experiência dela. Por que isso? Porque o senhor está preservando, e o senhor quer preservar a sua obra. Então, idolatria é o oposto da verdadeira adoração. Vamos ficar de pé.